Olá pessoal, tudo bem? Bom, retornamos com a nossa segunda aula dessa semana aí da disciplina de obstetrícia, né, a dar continuidade ao assunto que a gente já vem falando, tá? Só para complementar, a gente finalizar o nosso raciocínio em cima do nosso tema de agora, que é cirurgias obstétricas ainda. A gente já falou sobre algumas intervenções obstétricas, porém, falamos muito sobre as intervenções obstétricas em fêmeas gestantes, em fêmeas parturientes. Além dessas, nós temos essa aula complementar que fala sobre o que mais que eu posso fazer dentro da rotina de atendimento na área de obstetrícia, né? Atendimentos obstétricos. Então, nós temos também outras cirurgias que a gente já vem comentando desde o vídeo passado da aula anterior. Tá? E aí, hoje a gente vai continuar falando sobre o mesmo assunto, a respeito de outras técnicas que a gente pode fazer. Tá? Então, a gente começou falando lá sobre as técnicas de grandes animais, mas não terminamos. Então, agora a gente vai finalizar todas as técnicas de grandes animais. Falamos sobre a vulvoplastia, por que, que a vulvoplastia é feita, quais as indicações, em quem que ela é realizada e como que ela é realizada. Também falamos dos mesmos tópicos voltados à sutura de Biner e sutura de Flessa, são suturas diferentes, porém têm o mesmo intuito, né? Uso em prolapsos de uma forma geral. E por fim, paramos em laceração de períneo. Como é um tema relativamente comprido, a gente deixa para essa nossa segunda aula da semana e é o que a gente vai falar a partir de agora. Laceração perineal. Para depois a gente terminar esse assunto, né, esse tema de cirurgias obstétricas em pequenos animais com os dois procedimentos que são feitos, a vulvoplastia e a mastectomia. Então, começando lá, voltando, né, a falar sobre os grandes animais, a gente tem situações em que a gente se depara com as lacerações de períneo. As lacerações perineais em grandes animais, elas acontecem em decorrência de algumas intercorrências, de alguns probleminhas durante o trabalho de parto. Então, a gente vai ver acontecer esse tipo de situação, principalmente em decorrência dessas situações. Tração forçada, quando a gente faz uma tração forçada, a fêmea não tem uma dilatação correta, ou eu exerço uma tração forçada com muita força, além do necessário, acabo não respeitando os movimentos de contração da mãe, não puxando um membro por vez, como vocês sabem que deve ser feito. Então, isso é um risco. Então, a falta de conhecimento na tração forçada pode ocasionar lacerações e algumas situações também, como no caso de dificuldade em dilatar o canal do parto da forma como deveria estar dilatado. Manipulações inadequadas dentro do processo de tração forçada. Então, quando a gente está exercendo as manobras obstétricas, a gente faz algum movimento brusco ou um movimento inadequado, isso corre o risco de gerar uma laceração. E por fim, as fetotomias também geram risco de laceração de períneo, né? Vocês viram como que o procedimento de fetotomia ele é feito, ele é um pouquinho invasivo, né? Ele necessita de um fio de serra, da gente fazer a fragmentação do feto em pedaços, e essa fragmentação predispõe aí ao surgimento de lacerações. Mesmo durante a retirada do feto, até mesmo durante a serragem, os movimentos de serragem do animal no interior do útero daquela mãe. Além dessas situações, situações naturais, sem que a gente intervenha. Né? O parto natural predispõe uma fêmea a essas situações de laceração de períneo. O que a gente vai observar nesses casos aí são lacerações de diferentes graus, tá? Essas lacerações de diferentes graus, elas podem se apresentar de diferentes formas. Então, a gente tem as lacerações que a gente chama de pontuais ou lineares, que elas são localizadas em um ponto apenas daquela passagem do canal do parto, né, de todas as estruturas que compõem o canal do parto. Elas podem ser superficiais ou profundas. Então, superficiais é quando há um grau de acometimento bem superficial, bem brando, apenas em pele, mucosa ali. E as profundas elas acometem uma maior quantidade de tecido. Elas também podem ser contidas ou extensas, né? Contidas em determinado local que a gente consegue delimitar, extensas já
uma lesão mais grave, que vai necessitar de uma intervenção um pouquinho mais diferenciada. Então a gente vai abordar elas, né, de forma geral, como tratar cada uma delas. Como eu disse para vocês, as lacerações elas podem vir em diversos graus, né, dependendo do grau de acometimento tecidual ali no períneo daquela fêmea. Então, elas são divididas dessa forma como vocês estão vendo aí. A laceração de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau e as lacerações localizadas. Essa é a classificação, tá? Inicial. As lacerações, começando lá pela de primeiro grau, são as lacerações mais tranquilas que até algumas vezes não necessitam nem de intervenção. Só um curativo vai ser o suficiente para o animal se recuperar. Então, as de primeiro grau são as mais leves, são as consideradas lacerações leves. Elas acometem aí mucosa de vestíbulo, tá? Mucosa do vestíbulo é mucosa do vestíbulo vaginal. Vocês sabem que o trato reprodutor da fêmea ele é composto pela vulva, depois vem o vestíbulo, depois vem o corpo da vagina. Então, nesse caso desse tipo de grau de laceração, vai ter acometimento no máximo de mucosa de vestíbulo, apenas a mucosa e a pele. Tá? Então, quando tem acometimento só da área externa ali, bem próxima à vulva, apenas de mucosa e pele, ou mesmo só da vulva ali, bem superficial, vai ser uma considerada de primeiro grau. Agora, quando tiver musculatura envolvida, musculatura de vulva mais vestíbulo de vagina, a gente já considera uma laceração um pouquinho mais extensa, né? Ela vai ser considerada uma de grau leve, de moderado, perdão, tá? Uma laceração de grau moderado. Tem acometimento de musculatura aqui no caso. A de terceiro grau é a laceração mais grave que tem. Por quê? Ela acomete todo o períneo, incluindo o assoalho do reto e o esfíncter anal. Ou seja, uma fêmea que tem laceração de terceiro grau é uma fêmea que vai defecar dentro do corpo vaginal, porque foi acometido vagina, assoalho do reto, ou seja, né, o chão do reto ali, que está em contato com o teto da vagina, o esfíncter do ânus e o corpo de períneo. Então, o ânus, o reto, porção final do reto ali, e a vagina vai estar em comunicação direta. É uma laceração grave que vai requerer uma intervenção um pouquinho mais demorada e mais atenciosa, sendo feita nesse animal que se apresenta para a gente com uma laceração desse grau. Por fim, nós temos as lacerações localizadas. As lacerações localizadas, elas são imperceptíveis. Bom, como eu disse, então, imperceptíveis e algumas vezes a gente só consegue perceber que o animal tem uma fístula retovaginal depois que ele apresenta um sinal clínico, porque até ele não apresentar, eu não vou perceber que ele tem esse tipo de laceração, porque ela fica lá dentro. Então, nesse caso das lacerações localizadas, que consistem nas fístulas retovaginal, o corpo de períneo está íntegro, então a área externa ela está íntegra. O problema está ali dentro, que tem um buraquinho de comunicação entre reto e a vagina. E aí, o que eu vou ver de sinal numa fêmea dessa? Quando ela começar a manifestar sinal, eu vou ver que está saindo uma secreçãozinha. Ou então, é uma fêmea que tem a queixa de sujar muito o útero, contaminar muito o útero, ou infertilidade até mesmo. Uma das causas de infertilidade pode ser isso. Então, ela é um pouquinho mais chata de diagnosticar. Aqui, essa ilustração ao lado demonstra a fístula retovaginal, que é um tipo de laceração de períneo localizada, tá? Então, aqui embaixo, ó, a gente tem a vulva, os lábios vulvares. Aqui no interior da ilustração, a gente tem a vagina, canal vaginal. E aqui no teto, vocês estão vendo que tem um orifício. Aqui é a fístula. Esse orifício está se comunicando com o assoalho do reto. Então, esse animal, quando as fezes passam pelo reto, um pouquinho de fezes, né, uma coisa ou outra, pode entrar dentro da vagina e contaminá-la. Aí, por isso que eu falei para vocês, a gente só consegue observar daí quando começar a manifestar os sinais clínicos de uma vaginite, de uma endometrite, dependendo da situação, ou uma possível infertilidade nesses casos. Então, agora eu vou apresentar a vocês cada uma das técnicas que são indicadas
para cada um desses graus de laceração de períneo. Como vocês viram agora no slide anterior, a gente tem 4 classificações. E aí uma requer uma intervenção um pouquinho diferenciada do que a outra. Porque, como vocês viram, o grau de acometimento tecidual ele é diferente em relação a cada uma dessas apresentações das lacerações. Então, os equipamentos necessários para reconstituição de períneo, de uma forma bem geral, vocês vão precisar trabalhar aí com uma sedação do animal. Então, para mexer ali atrás, para realizar uma plastia do local, uma reconstituição, vai precisar do animal em pé e sedado, né? A gente costuma fazer esse protocolo de sedação em estação. Se for necessário, faça uma anestesia epidural. É sempre indicado anestesia epidural, porque a manipulação ali atrás, ela incomoda o paciente. Lembrem-se, o animal vai estar sedado, ele não vai estar anestesiado em pé. Então, a anestesia epidural é uma forma de dessensibilizar aquela região onde você vai manipular, tá? Importantíssimo isso. Pinças para dar um apoio na realização, na exploração do local da ferida, né? Até mesmo na reconstituição ali, quando necessário. As tesouras para retirar algum tecido desvitalizado quando preciso. Bisturi, afastadores para visualizar o acesso, porque é um local de difícil acesso, aquela área, então os afastadores são interessantes, e o porta-agulha para fazer suturas quando necessário. Então, de uma forma bem geral e ampla, os equipamentos para reconstituição de períneo vão ser esses daí. No caso da laceração de primeiro grau, o que é indicado se fazer? Nesses casos aí, a gente indica somente os curativos. Então, como vocês viram lá atrás, a laceração de primeiro grau, ela acomete apenas pele e mucosa, e são lesões bem brandas, bem superficiais. Então, nesse caso, ela pode ser autolimitante. E se você está vendo, avaliando o animal e vai ver que vai cicatrizar sozinho, apenas recomende uma cicatrização, uma limpeza, um curativo diário para evitar sujidades, contaminação. Ou quando, assim, em casos extremos de laceração de primeiro grau, o máximo que vai ser indicado é uma vulvoplastia. Tá? Então, pode ser feita uma vulvoplastia para ajustar alguma má conformação, algum errinho que ficou por conta da laceração. Apenas isso, tá bom? Então, como é um grau muito leve, a intervenção, vocês já sabem, a vulvoplastia é um curativo diário. Basta isso, está tudo resolvido. As lacerações de segundo grau, como vocês viram também atrás, elas envolvem aí musculatura de vulva. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer, é indicado fazer, não é indicado deixar tratar sozinho, espontaneamente. É indicado fazer uma vulvoplastia, tá? Então, pode-se fazer uma Kaslik, uma Mondinomerc, uma Purê, tá? Depende do que está acontecendo ali. Mas o que se recomenda nesses casos, então, é a vulvoplastia, obrigatoriamente, para fazer esses ajustes de acordo com o tecido acometido. Então, em decorrência da lesão de segundo grau, os lábios eles podem ficar mal coaptados, tortos, ou até mesmo às vezes nem conseguir fechar. E aí essa cirurgia vai auxiliar nessa melhora da conformação de períneo ali da região de vulva. Por isso que é indicada a vulvoplastia. A laceração de terceiro grau é a que mais dá trabalho e é a que mais demora para se reconstruir. Por quê? Vocês viram que a de terceiro grau, ela acomete tudo que está ali atrás. Vai acometer reto, vai acometer vagina. Não, então, eu vou ter que criar, no caso da reconstituição perineal, que é recomendada para laceração de terceiro grau, eu vou ter que refazer um novo reto para ela e uma nova vagina, né? Em partes, tá, pessoal? Não é uma nova vagina inteira, não é um novo reto inteiro. Mas eu vou ter que criar situações, né? Criar tecido para poder reconstituir áreas que estão faltando, que foram lesionadas. Então, é a mais complicadinha, por isso que eu trago aqui por último. Então, a gente vai ter que aprender a fazer uma reconstituição do vestíbulo vaginal, do reto e do corpo de períneo. Tá? O corpo perineal, que vocês estão vendo aí nessas imagens, o corpo perineal é a área entre o ânus e a comistura dorsal da vulva. Tá? Então, essa área pequenininha que tem entre essas estruturas corresponde ao corpo de períneo.